Salmos, capítulo 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmo de Davi para o músico moço sobre Neginote. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tens sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas, Sela. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos e deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Exortação a que se confie somente em Deus. Salmo de Davi para o músico Mor, sobre Jedutum. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Sela. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, e a minha glória, e a rocha da minha fortaleza, e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Sela. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Vamos começar comentários Salmos 61. Olha, Davi, ele confia em Deus como seu refúgio. E muitas vezes, quando confiamos em Deus, não temos inquietação em nossos corações, mas as nossas petições, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, sejam todas conhecidas diante de Deus. Nós temos que confiar em Deus. Se há inquietações em nossos corações, é porque nos falta confiança em Deus, né? Isso é do homem, mas nós temos que confiar em Deus, lançar sobre Deus as nossas ansiedades. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, né? E como nós podemos abrigar debaixo da sombra das asas de Deus? Na oração, lendo a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento, os Evangelhos de Jesus, aleluia, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e as epístolas dos servos de Deus.
dos apóstolos, jejuando, orando, indo para a igreja. Nós estamos se refugiando na sombra das asas de Deus, na presença de Deus, fazendo a sua vontade. Mas também nós temos que crer que Deus está ouvindo a nossa oração. Você é de sã doutrina? Você deixou, aleluia, a prostituição, aleluia, os vícios, as drogas, a televisão, o WhatsApp, o Facebook, o Telegram? Você, minha irmã, deixou o salto alto de 4 centímetros, de 3, o que importa, salto alto é pecado, não importa o centímetro, é pecado. Deixou, aleluia, vaidades, pinturas, brinco. Deixou, aleluia, saia rachada, saia colada, saia curta, a saia transparente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixou a saia jeans, o homem deixou a calça jeans, deixou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o futebol, a idolatria do futebol, as palavras torpes, as contendas, as calúnias, os insultos contra o seu próximo, insultando com palavrões. Então, se você se arrependeu de todos os seus pecados, Deus está ouvindo a sua oração. Aleluia. Para que temer o homem? Para que temer a carne? Deus é maior do que a nossa luta. Deus é maior do que os nossos inimigos que nos perseguem. Aleluia. Coloque a Deus em primeiro lugar e não deixe que jamais os inimigos de Deus venha te tirar do foco. Aleluia, te trazer inquietação. Lance aos pés de Jesus em oração. Lance-o até sair lágrimas, até, aleluia, se derramar mesmo na presença de Deus, pedindo alívio à tua alma. Paz do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Aleluia. Para te dar força. É o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo que nos, aleluia, nos dá força para vencer perseguições e lutas. O Salmo 62. Olha, nós temos que confiar nossa exclusiva confiança somente em Deus. A Bíblia fala para não confiar em homens que não têm salvação, que não é temente a Deus. Aleluia, né? Muitas vezes nós temos que, louvado seja Deus, né? No trabalho, em dia assim, nós temos que pedir alguma coisa para a pessoa e confiar que ela realmente vai fazer, né? Muitos de nós trabalhamos com os ímpios, né? Tem essa confiança também, mas aqui está falando da confiança exclusiva em Deus, se apoiar em Deus. O seu pastor, ele não vai estar contigo em todos os momentos da tua vida. Ou sua mãe não vai estar em todos os dias da tua vida, em todos os momentos. Sua mãe vai falecer um dia, seu pai vai falecer um dia. Aleluia, você tem que ter a confiança 100% em Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Confiando no Deus, como Abraão confiou em Deus no invisível. Ele foi para uma terra estrangeira, que ele nem sabia qual era essa terra. Mas ele foi, ele andou. Deus falou, sai da tua parentela, e ele saiu. Movido por pura fé. Aleluia, glória a Deus. Então, essa é a confiança que nós temos que ter em Deus, a fé. Aquilo que não se vê, mas aquilo que crê, que sente o poder de Deus. Aleluia, quando nós cremos, aceitamos a Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar e para nos libertar. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Versículo, comentário do capítulo 62, do versículo 10.
a C do versículo diz assim: se as vossas riquezas aumentam, não ponhas nelas o coração. Olha, ter dinheiro é uma bênção. Sim, é uma bênção. Não é pecado ter dinheiro. O pecado é colocar o amor ao dinheiro, o coração no dinheiro. Tem muitos que trabalham dia e noite e não vêm aos cultos à noite. Isso é de Deus? Não, não é de Deus. Deus quer que nós cultuamos à noite. Até tudo bem, uma vez sim, uma vez não à noite. Até entendo. Mas toda noite trabalhar e deixar a obra de Deus lá, isso não é de Deus. Isso, aleluia, não é de Deus. A pessoa fica fraca espiritualmente. E você vê, pode perceber, irmãos, pode perceber. Não são fortes espiritualmente. Por quê? Porque deixaram a igreja de Deus. Aleluia, deixaram. Eles são crentes católicos, só vêm aos domingos, uma vez na semana. Então, esses homens, pode perceber, que são fracos, sempre estão caindo, sempre estão dando mau testemunho. Então, meu irmão, mais lenha, colocando mais lenha, mais fogo vai vir, mais brasa do Espírito Santo vai vir. Aleluia. A Bíblia fala para que no Velho Testamento o candelabro era para que o fogo esteja aceso. Aleluia. Todo o tempo, não deixando o fogo acabar do candelabro. Assim é a nossa vida espiritual, a nossa vida íntima com Deus. Nós temos que colocar fogo, lenha todo dia. Aleluia, louvado seja quando tem os cultos, ir para os cultos. Aleluia, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Orar todos os dias, jejuar todos os dias, para que nós venhamos ser um povo forte, abençoado. Abençoado de quê? Não de prosperidade, mera prosperidade não, financeira, mas prosperidade de alegria, de paz que o Espírito Santo dá. Aleluia, de satisfação. Quantos têm tantos dinheiro, mas nunca acha que a pessoa está bonita, né? Coloca plástica aqui, plástica ali, que isso é uma vaidade, isso é um pecado, né? Mudando o uso natural das coisas que Deus fez. Deus os fez perfeito. Deus fez o teu nariz perfeito. Deus o quis assim. Deus fez os teus lábios, aleluia, de cor de pele. Deus quis assim. Não é para a mulher usar um batom, um brinco, um esmalte nas suas unhas. Não. Isso é obra do diabo. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, com vergonha de mostrar suas nudez, ou seja, a mulher usando calça, isso é pecado, mostrando a sua nudez, sua sensualidade, as curvas do seu corpo, do seu traseiro, isso é pecado, e ela está em pecado, está fazendo outros a pecar, e também, se não se arrepender, vai ser condenada ao fogo do inferno, assim como o homem também na vaidade, na bermudinha, na bermuda do diabo, no louvado na sensualidade, na academia, querer ser bombado, na vaidade. A Bíblia fala em Timóteo, o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, o exercício corporal para pouco aproveita, mas o exercício da piedade, das coisas santas de Deus, é muito proveitosa. Aleluia, louvado seja Deus. E a pessoa coloca isso como uma idolatria. Você pode perceber o uso excessivo de querer se amostrar. Isso é vaidade. Isso é vaidade, isso é pecado. Nós temos que ser simples, nós temos que sim cuidar do nosso corpo na alimentação, sim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a vaidade, isso é pecado. Aleluia. E uma academia não é propício para um servo de Deus, para uma serva de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Vai nas pracinhas que tem públicas. Ali tem às vezes, né,
coisa para exercitar, vai ali. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque na academia há tanta sensualidade, há roupas coladíssimas do diabo. Então, meu irmão, fuja da aparência do mal. Aleluia. Que Deus abençoe e ilumine a todos em nome de Jesus. E vamos ler principalmente o Novo Testamento de Jesus.